porque nós estamos juntos. E a amizade para uma pessoa que ama a Deus deve ser uma amizade verdadeira. Você sabe que se diz na Itália também, né? Que você, não sei se no Brasil se diz, mas minha mãe sempre dizia: diga-me com quem andas que te direi quem és. Aqui também, né? É verdade, porque um gambá cheira o outro. Uma vez tinha uma senhora um pouco louca que tinha chegado pela primeira vez e estava sentada lá e eu disse: vamos ver se encontram. Oh, depois de uma semana ela estava sentada perto de outro igual ali. A gente encontra pessoas parecidas com a gente, então não adianta começar a pensar: ah, aquele amigo, né, as pessoas ao seu redor se parecem com você de alguma forma. Você sabia disso? Eu sei que você não sabia, mas é assim. Porque talvez você ache que aquele é muito antipático, talvez você também seja. O amor de amigo é muito importante. Digam comigo. A primeira coisa é um amor que serve. Como é que deve ser o amor de amigo? Que serve. Eu já vi gente que conhece alguém e diz: ah, o que é que você faz da vida? E a pessoa diz: ah, eu sou dermatologista. Quer dizer que se você quiser uma consulta, vai no consultório dele, certo? A pessoa já faz assim. Escuta, eu tenho um negócio aqui, sabe? Ou seja, como se você conhecesse e começasse a dizer o que é que ele faz. Ah, é um empresário rico. Ah, quero ser um pouco amigo. Isso é uma coisa ridícula, não pode existir isso em uma amizade. Na amizade você deve pensar: como posso te dar algo? E não importa se você não me der nada, porque eu te amo e o amor dá, amém? É óbvio que depois recebe, porque quem sempre dá acabará sempre recebendo. Mas uma amizade verdadeira, Jesus nos amou com uma amizade verdadeira. Diga-me você que é inteligente, o que você pode dar a Deus? Vai e me diga, ou seja, Ele te dá a vida dele, Ele te dá a vida, o fôlego. O que você pode dar em troca? Que você pode vir aqui e dizer obrigado, você não pode dar nada, mas está ali. A amizade dele é tipo: eu te dou a minha vida, eu te amo. E é óbvio que eu retribuirei se eu for uma pessoa de consciência. Amém? A amizade determinará quem você é e também as pessoas que estão ao seu redor. Quem sabe que somos todos influenciáveis? Quem sabe que é influenciável? Não adianta dizer que você não é, somos todos influenciáveis. Mas nós podemos escolher por quem queremos ser influenciados. Amém? É óbvio que se você for dançar com mulheres seminuas todas as noites, mesmo que você diga que não te afeta, acredite, vai te afetar. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, vá onde há pessoas melhores que você, não piores que você. As pessoas piores que você te tornam pior, as pessoas melhores te puxam para cima. Se eu quero ser uma pessoa, se eu quero emagrecer, eu melhorei, viu? Estão felizes? Olha como eu estou feliz porque eu emagreci. Podiam ter me dito antes. Enfim, se você quer emagrecer, tem que andar com quem? Diz aí. E aqueles que falam de sem glúten, né? Seus amigos têm que ser tipo: você diz sem lactose, eu também sem glúten, eu sem. E você tem que começar, tem que ir a lugares e frequentar, ver. Ou seja, eu agora. Você sabe que quando usa o Instagram, existe um algoritmo que até te escuta, né? No meu é assim: eu abro e tem academia, dietas, porque aí ele te vê. E cachorros, porque tem a minha mãe, e agora eu sou a dog sitter do pet dela também, né? E aí, de vez em quando, aparecem malteses. Eu olho e digo: mas eu nunca segui nada de maltês. E tem um maltês aqui dentro, entendeu? É uma loucura. Porque você começa a se deixar influenciar. E eu, de propósito, quando comecei a fazer dieta, eu disse: agora vou baixar e seguir todo mundo que faz dieta, para que quando eu abrir o celular, eles me lembrem que tenho que emagrecer. Tem até um que faz, sabe, 5 alimentos, 10 alimentos. Aparecem todos, tudo do que você não pode comer, eu vou comer e digo: ó, isso não pode. Porque eu estou escolhendo quem eu quero que me influencie. Se eu quero ter um casamento de verdade, com quem eu ando? Com todos os divorciados? Não sei, me diz você. Vou andar com quem joga futebol e diz: ah, eu pegaria aquela, ó, eu pegaria aquela lá, ó, eu pegaria aquela lá. Que você diz: eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três, tenho quatro. Firmado. Você tem que ir.
e se deixar influenciar. Então você quer ser uma pessoa santa, quer ter... eu queria casar com uma moça direita, e onde você vai procurar, me diz? Na balada? Onde é que você vai procurar? Tem que procurar onde elas estão, aqui. Vocês têm que vir. Enfim, gente, o pessoal é doido. Uma vez veio um rapaz de outra igreja, né? E eu olho e digo, mas você ia naquela igreja aqui perto? Do pastor Piccolo, e ele me diz, mas lá as moças não são bonitas como aqui. Eu disse, viu, só esse aí que fica rodando as igrejas, hein? Quer dizer... Mas pelo menos o que eu quero te dizer é que Jesus amava desse jeito aqui. O amor de Jesus é extremo, Jesus é um extremista nesse sentido. Porque ele dá tudo, ele ama sem reservas. E é esse o amor de Deus, um amor sem reservas. E para concluir, depois que eu fiz a minha confissão, eu quero viver um amor sem reservas. E realmente peço perdão a vocês. É verdade, as coisas práticas devem ser feitas. Mas não serei eu a fazê-las. Passarei para qualquer outro que queira fazer disso profissão. Eu nasci para servir a Deus. E eu adoro servir a Deus. Eu quero saber um pouco mais sobre ovelhas. E peço perdão se vocês esperaram 200 anos por um agendamento. Vou melhorar. Mas eu gostaria que todos nós pudéssemos viver assim. Porque devemos nos assemelhar ao pastor das nossas almas. E escolher de verdade. Como queremos amar e amar desta maneira. E concluo apenas contando isto a vocês. Quando eu obedeci a Deus, fui falar com esta senhora. Literalmente adotei a causa e estou feliz por tê-la adotado. Devo dizer a verdade. Passei horas, estou passando horas em vários telefones. Ultimamente estou sempre lá. Claro, aconteceu algo sobrenatural. Quando você obedece a Deus, porque a obediência é assim. Primeiro você faz porque Ele te disse, sem sentimentos. E depois chega do céu o que se chama graça, que te dá paixão. Porque senão seria difícil amar com o amor de Deus. Você dá um passo em direção a Deus e a graça chega. É como o perdão. Quem sente vontade de perdoar? Digam-me. Mal posso esperar para perdoar. Você falou tão mal de mim como eu te amo. Diga-me. Ninguém sente vontade de perdoar. Mas o perdão é uma obrigação, um mandamento. Você não pode escolher. Jesus diz que você deve perdoar, então eu perdoo, escolho, faço uma escolha, perdoarei, engolirei, irei. Vem automaticamente? Não. É fácil? Não. Você faz por obediência. E depois chega uma coisa chamada graça, que o amor de Deus entra no seu coração, aquela pessoa que você queria matar no dia anterior, você a ama, a abraça, chora com ela. Anos atrás eu queria matar um rapaz, porque se não fosse pastora eu teria sido uma assassina, provavelmente, porque tem um gênio difícil. E então Deus disse, vamos salvá-la primeiro. E então o que acontece? Este rapaz tinha errado em tudo, tinha feito tudo ao contrário. Fui lá e disse, agora vamos dizer a ele que não pode mais se comportar assim, está errado. Eu queria dar uma lição nele. Chego lá, faço uma pequena pausa. E Deus me diz, ame-o, por favor. E então vou até ele, engulo o espírito assassino. E o abraço, começo a abraçá-lo e começo a chorar com ele, a graça. E enquanto choro com ele, ele me diz assim, pastora, eu vim aqui pensando, eu sou um lixo. Porque quem é um lixo sabe que é um lixo, que a pastora me corrigirá e eu nunca mais farei as coisas para Deus, porque não sou digno. Ele disse, mas receber o seu abraço e o amor de Deus me fez pensar que ele pode me amar. Alguém assim como eu. E é disso que eu estou falando. E esse amor, quando nós obedecemos e fazemos o que é certo, ele chega. Eu estou vivendo um período maravilhoso. Estou muito apaixonada pelo mundo, entendem? Eu já abraçava todo mundo antes. Só eu posso saber porque no meu coração eu já abraçava. Mas eu não sou muito grudenta, não sei se notaram, né? Alguém que me abraça muito, Então eu abraço, às vezes faço assim, estou fazendo por ti. Os que me apertam demais, eu digo, vai por ti, Jesus, hein? Agora eu abraço, mas estou ali dizendo sim. Porque o amor de Deus, quando Deus te mostra o quanto Ele ama, as pessoas, você se torna uma bomba de amor, sai por aí, quer abraçar, quer dar tempo, quer chorar com elas.
E eu entendi, é assim que nós alcançaremos esta nação. Com uma revolução de amor, com um poder incrível, dando a vida pelas pessoas, amando as pessoas, estando disponível para as pessoas. Temos que ser o nosso projeto são as pessoas. A nossa visão são as pessoas. Me sinto melhor agora que eu confessei. A confissão tem um grande efeito sobre nós. Eu queria que todos nós juntos, talvez você já seja muito bom, muito boa nisso, e tenha que dizer, Senhor, desta vez não sou eu, porque tem vezes que a gente vem à igreja e diz, desta vez não é comigo, e tem outras que é com você. Por que Deus falou comigo? Porque eu sou a pastora de todo esse movimento de igrejas que existe no mundo inteiro. Com certeza eu estava vivendo isso, mas eu sei que Ele falou comigo, porque eu sou a voz profética para a nossa igreja, para falar a nós. Por isso, se você se identificou com isso aqui, onde as pessoas estão lá são importantes, mas não são as mais importantes, eu queria que junto à presença de Deus, cada um pudesse se analisar. E como eu, lá na minha reunião, e agradeçam a Deus por estarem num lugar onde podem chorar, porque eu tive que engolir o choro. Que possamos dizer, Jesus, ensina-nos de verdade a amar como Tu amas. Tu és aquele Deus que quis amar aquele rapaz que tinha errado em tudo. Tu és aquele Deus que quis amar aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada. E Tu disseste, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tu és o único sem pecado que não julgou ninguém. O único que nunca tinha pecado e nunca julgou ninguém, mas vieste dar a Tua vida. E eu quero, Senhor, primeiro colocar a minha vida em Tuas mãos e dizer que quero poder dar a minha vida. Quero poder amar como Tu amaste. E eu compreendi que se eu estiver cheia de amor, de um amor que vem do céu, então os frutos aparecerão. Porque quando as pessoas encontrarem o Teu amor, como elas farão para não Te desejar? Quando as pessoas encontrarem gente que é por elas, que chora com elas, que luta com elas, que compartilha as coisas mais íntimas, as lutas mais sujas, como elas farão para não correr para a Tua presença? Às vezes nós pedimos a Deus um milagre e Deus nos envia um amigo, alguém que nos ajudará, porque às vezes nós precisamos de um amor também concreto. Há pessoas que nos piores momentos de suas vidas, Deus enviou pessoas que curavam. Há relacionamentos que são relacionamentos que Deus enviou para curar um ao outro. E quem está no meio desse relacionamento sabe. Porque você diz, Deus nos deu um presente, viu o nosso sofrimento e enviou alguém para curar os nossos corações. As pessoas são presentes, não são problemas. E quando chegam com problemas, depois se tornarão presentes. Eu tenho gente nesta igreja que chegou até mim como um problema. Sinceramente, quando chegaram, eu os peguei em minhas mãos, olhei e disse, uau, gênio difícil, vida complicada, confusões. Mas hoje alguns são nossos pastores, alguns estão indo em missão conosco, alguns cuidam dos nossos jovens. Ou seja, nas mãos de Deus as pessoas se tornam joias, tesouros. Basta que nós as enchamos de amor, não de acusação, mas de amor. O amor deste Pai maravilhoso que está aqui conosco. Por isso, tire o seu tempo entre você e Ele, você e Jesus, você e Deus. E se você negligenciou as pessoas por qualquer outra coisa, peçamos perdão juntos e recomecemos daqui. E digamos, Jesus, sinto muito. Senhor. Às vezes nós lemos a Tua palavra e não entendemos absolutamente nada. Às vezes nós dizemos tantas coisas, mas não compreendemos o verdadeiro sentido da cruz, o verdadeiro sentido da Tua palavra. Faça com que nos tornemos um movimento não conhecido por quantas igrejas abre, não conhecido pela pastora Roselen que prega, mas que as pessoas possam dizer, eu fui a este lugar. E sabe que lá havia pessoas que me amaram gratuitamente.
não me pediram nada, não se aproximaram de mim por qualquer motivo, apenas me amaram como eu sou, com um amor enorme, com um amor grande, com um amor sobrenatural. Por isso, Pai, eu peço perdão como já fiz antes. E cada um de nós, se por acaso estiver errando nisso, queremos te dizer que queremos colocar as prioridades certas diante do teu trono. Queremos dar prioridade a ti acima de todas as coisas. Tempo contigo, temos tempo para tudo, para a internet. Às vezes não temos tempo para vir à igreja, às vezes não temos tempo para ler a Bíblia. Mas para todo o resto, sim, depois quando estamos mal, gritamos ao céu. Antes de tudo a ti, pela falta de tempo para te honrar. E depois, Senhor, pela falta de tempo, porque queremos crescer, ser tão bons, que estamos nos esquecendo que as coisas passarão. E nós não queremos ter perdido. Ter ganhado o mundo inteiro e ter perdido as pessoas mais importantes, que são os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos entes queridos. Ajusta, Senhor, as nossas prioridades. Ajusta o nosso coração. O mundo é passageiro. Tudo passa. Mas restará apenas aquilo que nós construímos com Deus. E quando morrermos, nós levaremos apenas a nossa fé. A alegria do céu e a presença de Deus. Por isso, cura-nos do egoísmo. Cura-nos de todos esses sentimentos negativos, de arrivismo, de competição desnecessária. Quem é o melhor? Não queremos estar em lugar nenhum, só temos que estar, a menos que tu nos envies. E queremos deixar aqui as nossas coroas. Queremos lançar por terra as nossas coroas. Não importa quem somos. Importa o que está lá dentro de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, como pastor desta igreja, que nem sempre cheirei a ovelha como tu. Tem misericórdia de mim, Jesus, e de cada um como eu. Que em vez de cheirar a ovelhas, tem aquele cheiro típico de palácios, ou até mesmo de tantas outras coisas que no fundo, sinceramente, não importam nada. Perdoa-nos, Deus. Agora eu só queria te convidar. Tem gente que precisa chorar até a noite, eu sei porque eu voltei para o hotel e chorei bastante. Mas eu queria te convidar a abraçar pelo menos 5 pessoas, mesmo que não conheça. Mas abraçar de verdade, pensando se fosse Deus abraçando essa pessoa, como Ele a abraçaria. E dar um abraço de verdade, não americano, sabe? O abraço americano é meio assim, abraça pelo menos 5 pessoas, escolha alguém que você não conhece, mas um abraço de verdade, um abraço apertado. Não um abracinho. Cante comigo, porque ele realmente não tinha pecado e mesmo assim não me condenou. Que em vez
da morte, a vida de maneira inesperada me entregou, que trocou a vida dele pela minha de maneira tão generosa por completo e os meus pecados anulou. Quem é aquele? Cante comigo. Olha que maravilha essa canção. Que não tinha pecado algum e ainda assim não me condenou. Que em vez da morte a vida simplesmente me entregou. Trocou a vida dele pela minha e os meus pecados anulou. Quem é aquele que era sem pecado e não me condenou? Que em vez da morte a vida me concedeu, me presenteou com a chance de continuar. Ele trocou a sua vida pela minha, demonstrando um amor tão grande. Cante comigo, vamos juntos celebrar esse gesto. E os meus pecados era sem pecado e não me condenou. E em vez da morte, vida me doou. E ele trocou a sua vida pela minha, entregando-se por amor, mostrando o quanto eu sou importante para ele. Ele anulou todos os meus pecados, apagou cada erro, cada falha, me dando uma nova chance, um novo começo. Não existe nada que se compare com ele. Não há espaço para mais nada no meu coração, pois tu ocupas todo o meu ser. E cada vazio, cada espaço de solidão que havia em mim, agora é preenchido pela tua presença, pois agora é tua A minha alma buscava, procurava por algo, e nada, absolutamente nada, conseguia me completar de verdade. A tua presença, a tua companhia era exatamente o que eu tanto buscava. E agora, depois de tudo, você me transformou completamente. Eu não te troco por nada neste mundo de jeito nenhum. Não existe espaço para absolutamente mais nada em minha vida. Cada vazio. Agora é a tua morada, o lugar onde pertenço. A minha alma buscava, procurava sentido, e nada realmente me completava. A tua presença é aquilo que eu tanto buscava, e agora, finalmente, me transformaste. Quem é aquele que era sem pecado e não me condenou? Que em vez da morte com generosidade, me concedeu a preciosa dádiva da vida. E ele, com um amor imenso, trocou a sua vida preciosa pela minha e pelos meus pecados. Podemos, neste momento, levantar as nossas mãos e declarar juntos, com fé e gratidão: quem é aquele que, mesmo não tendo cometido nenhum pecado, não me condenou, mas me acolheu com misericórdia e compaixão? Que em vez da morte, a vida realmente me doou. E ele, com um grande gesto de amor, trocou a sua vida pela minha, assumindo o meu lugar. Ao fazer isso, ele anulou todos os meus pecados, apagando cada erro que eu cometi. Quem é aquele que não tinha pecado e não me condenou? Que em vez de me trazer a morte, a vida generosamente me doou a chance de continuar vivendo, de seguir em frente. Trocou a sua vida pela minha e os meus pecados anulou. Quem é aquela pessoa? Aquele que não tinha pecado algum, que não me condenou, que não me julgou, demonstrando compaixão naquele momento? Que em vez da morte a vida me doou.
trocou a sua vida pela minha e os meus pecados anulou. Ele é Jesus, Ele é o Senhor da nossa existência, o amante da nossa alma, do jeito mais lindo dessa palavra que o mundo arruinou para mim. O amante não é aquele que trai, o amante é aquele que ama. Na Bíblia, no Cântico dos Cânticos, Ele é o amante da nossa alma. Você pode ter um homem, uma mulher, uma pessoa, um amigo, um filho, mas há sempre lá, no fundo, uma necessidade de amor insaciável. É o amor do amante. É o amor de Deus que, quando entra, supre toda necessidade profunda de um amor sobrenatural, que não vem tirar nada de outro amor, vem para somar, vem para dar plenitude. Quem é Ele? O único que não tinha pecado, que podia julgar e não o fez. Nós te agradecemos, Senhor. Eu gostaria de concluir convidando vocês. Se houver alguém que está aqui pela primeira vez, ou se já veio outras vezes e nunca entregou sua vida a Jesus. Eu sei que nascemos na Itália, então somos todos cristãos, mas não somos. Em João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: aqueles que o receberam, a estes deu o direito, palavra jurídica, de se tornarem legalmente filhos de Deus. Então somos todos criados por Deus, mas não somos todos filhos. É como se Ele tivesse assinado um ato de adoção para aqueles que o receberam. E em Apocalipse 3:20 diz assim: eu sou a porta e bato. Hoje talvez seja um dia em que Ele está batendo. Se você abrir aquela porta, você já viu? Tem um quadro muito bonito na Itália, onde não se pode abrir por fora, só por dentro. Tem Jesus que bate. Acho que é de Portinari esse quadro. E não tem como abrir, porque só você pode abrir. E Ele diz que se você abrir, Ele entrará e terá comunhão com você, frequentará seu coração, viverá na sua alma e sentirá sua presença como nunca. Então, se você nunca aceitou Jesus, convidou Jesus. E Ele não entrará com prepotência porque te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele não entrará na sua casa dando chutes nas portas. Ele entrará só quando você disser: entra na minha vida, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha família. Daquele dia em diante algo mudará, porque você está usando sua liberdade para dizer: pode entrar. Claro que Ele podia arrombar a porta, mas Ele nunca o fará, porque Ele te deu o dom de escolher. Por isso, se você nunca fez essa oração na sua vida, eu queria te convidar a vir aqui fazer comigo. 5 minutos, estamos indo para casa, 1 hora, não, meio-dia. Se você está aqui acompanhado de alguém, sozinho, depois no céu, lembre-se, não haverá pai, mãe, primo. No céu, cada um se apresentará sozinho. Por isso, não olhe para quem está ao seu redor. O que pensarão de você, não importa. Mas se você quer fazer essa escolha, quer dizer: Jesus, entra no meu coração. Isso pode mudar tudo, então quero te convidar a vir aqui na frente. Eu gostaria de orar com você.